Ué? O que tá acontecendo que ele não tá conseguindo entrar? Ah, tô te chamando. O que será que tá acontecendo? Doutor Jorge, sai e entra de novo, pede de novo a solicitação. Ah, foi! Tudo bem, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, dividindo todo o seu conhecimento. As meninas estão Nada. super. Recebi várias perguntas, elas estão bem ansiosas aí para que hoje. Acho que vai ser muito bom. Então vamos Tirar lá. todas as dúvidas. Vamos lá. Doutor Jorge, vamos começar. Eu queria que você começasse falando um pouquinho do tabu da menopausa. Por que tem esse tabu da mulher menopausada? Que é uma mulher Na, velha, que é uma mulher que. na realidade, isso é um preconceito, né? Isso. É uma coisa preconcebida de que a menopausa era quase que um atestado de óbito. A mulher morreu para a vida. Quando na Exato. realidade, a menopausa é só um marco, né? É só uma data de aniversário da última menstruação. Essa fase da vida é o climatério. E a única diferença é que a mulher passa a não poder mais se reproduzir nesse período. Mas com todos os cuidados, com todo o equilíbrio de dieta, de hormônios, de atividade física e de vitamina, ela pode ter uma vida normalíssima de quando ela era ainda uma mulher na idade reprodutiva. A diferença nisso tudo vai ser os cuidados com que ela toma nesse período do climatério. E é por isso que se cuidar desde cedo vai fazer com que esse impacto nos ovários seja menor e que grande parte das mulheres que são bem acompanhadas, que fazem reposição, passam pela menopausa sem nem saber o que é isso. E. Ai, a Lu entrou. Oi, Lu. Uma pergunta super importante que eu acho que todas elas têm essa dúvida. Qual é a idade? Quando é hora de começar a fazer a reposição ou verificar os hormônios? Porque muitas esperam parar a menstruação, muitas esperam aparecer algum sinal e muitas nem têm um sinal de tipo, calorão e falar assim, nossa, eu tô super bem, para que eu vou fazer reposição? Então eu queria que você me falasse quando é legal começar a olhar para isso, a partir de quantos anos, né? E qual a importância de fazer a reposição? Você tendo sintomas ou não? Essa é uma pergunta muito pertinente, muito importante, frequente. E a primeira coisa que eu digo para alunos e pacientes é o seguinte: repor hormônio não é tratamento para fazer o sangramento voltar. Então você não precisa deixar ele embora para se tratar da menopausa. São coisas completamente diferentes. Você não está fazendo um Sim. tratamento. Aliás, a única coisa boa que pode existir, se é que existe algo de bom na menopausa, é parar de menstruar. Então, você não vai fazer um tratamento para a parada da menstruação, por isso que isso não deve ser nenhum balizador para você começar ou parar nenhum tipo de tratamento. Isso é uma coisa muito variável. O climatério acontece normalmente entre os 45 e os 55. Quando ele acontece antes do 45, está antes do tempo, e quando passa dos 55, se diz que ele está depois do tempo. O seu estilo de vida, as suas escolhas, podem fazer com que, e a sua genética, obviamente também, podem fazer com que isso seja antecipado ou com que isso seja postergado. E o período do tratamento vai ser muito individual, vai ser quando a pessoa está num desnível que precise tratar. Então, normalmente, o ideal é que a mulher rotineiramente dose os seus hormônios a partir dos 35 anos, que principalmente se ela fizer uso de pílula anticoncepcional, porque isso pode impactar em distúrbios hormonais. Dosar os hormônios não significa que precisa repô-los. Dosar é justamente para você ver como anda os níveis desses hormônios. E a gente faz o tratamento a partir do momento que existe a deficiência e que a pessoa é sintomática. Então, se você tem sintomas e se confirma essa deficiência hormonal no seu exame, essa deficiência deve ser tratada. Tá, só que existem mulheres que falam assim, eu tenho amigas, eu tenho seguidoras que assim, eu não vou fazer reposição hormonal porque eu não tenho calor, tô bem, ainda eu tenho libido, né? Então,
eu queria que você me falasse qual que é a importância de repor os hormônios, né? E quais hormônios olhar. Eu sei que a gente não pode simplesmente olhar para a menopausa e falar assim, vamos só repor os hormônios, estrógeno, progesterona e testa e tá tudo bem, né? E que a gente tem que ver a mulher como um todo. E eu sei que você trabalha com medicina integrativa, e isso hoje é uma coisa que acho que é o que tem de mais moderno, né? Que antigamente os médicos se especializavam, faziam a especialização da especialização, e agora tem uma onda retornando para que você veja a pessoa como um todo e não só aquele pedaço, né? Então, qual a importância de repor esses hormônios? E de rever o Veja tireoide, só, tudo isso? na realidade, se a pessoa é assintomática, ela não precisa ser tratada. Qual é o grande problema? É que na maioria das vezes ela não é sintomática. Ela acha que sintoma da menopausa é só perda de libido e onda de calor. Isso, Então, exatamente. esse é o grande problema. Que a pessoa que não tem nada, que é assintomática, mesmo que a gente evidencie um nível mais baixo, a gente não vai fazer nada. A gente não vai corrigir o que não tem defeito. Mas o que acontece? Às vezes ela já tem um defeito há tanto tempo que já se acostumou com ele e pensa que aquilo é normal. Então, por exemplo, às vezes ela já está bem acima do peso e acha que aquilo ali é normal porque já tem uma longa data em que isso ocorreu e a menopausa só potencializou. Às vezes ela tem um sono irregular, mas não está ligando esse sono ruim à menopausa. Às vezes ela já tem achados de exames que podem ser assintomáticos, como, por exemplo, osteopenia. Ela tem deficiência de cálcio do osso. Isso, às vezes, ela não sente absolutamente nada, mas esse já é um sinal de que ela pode vir a ter osteoporose e aumentar o risco de fratura. Muitas vezes você vai fazer a bioimpedância, ela já tem sarcopenia, já tem diminuição da massa magra. Mas como ela já está há muito tempo com aquela diminuição, ela não se dá conta nisso. Então, quando a paciente realmente não sente nada e não tem nada, nada deve ser feito. O problema é que esse nada tem que ser bem esclarecido e bem investigado. Porque simplesmente porque a libido está boa e não tem onda de calor, não significa que ela não tenha sintoma. Isso são só 2 de milhares de sintomas que podem acontecer e muitos deles não fazem a paciente ligá-los à deficiência dos hormônios sexuais, que são chamados assim, eu considero até uma maneira errônea, porque o estradiol tem mais de 400 funções na mulher, a testosterona mais de 200, progesterona são várias funções, e você ligar isso só à sexualidade é você reduzir muito a função de hormônios tão importantes. Exatamente. Então, porque a mulher, às vezes, ela acaba engordando e geralmente ela engorda no abdômen, né? Ela perde a massa magra, mas ela acha que é porque está envelhecendo, daí começa. Várias me perguntam, então eu vou tomar colágeno, né? A minha pele tá mole, tô ficando flácida, eu vou tomar colágeno. E eu já assisti algumas aulas que falam que não adianta você tomar colágeno se você não estiver repondo hormônio, porque ele não vai ajudar nada. É verdade isso? Sim, na realidade você tomar o colágeno é a cereja do bolo para melhorar algo que todo o resto já está corrigido. Por que você tem deficiência de colágeno? Porque você tem aumento de metaloproteinases, que são proteínas que destroem o seu tecido conjuntivo. O que é que faz isso? O aumento da inflamação, principalmente de IL-6. E o que é que faz isso? Deficiência hormonal. O que é que promove a absorção do colágeno? Níveis hormonais adequados. São cofatores para essa absorção. Então, muitas vezes, se você não regular os seus hormônios, você nem absorve o colágeno tão caro que você está tomando todo dia. Então, não é que o colágeno não sirva para nada, muito pelo contrário. Hoje já tem estudos científicos mostrando a eficácia no uso do colágeno para melhoria de várias coisas. Não é só da pele, de músculo, de osso, inclusive, de cartilagem, porque tudo isso tem colágeno. Mas não adianta você usar o colágeno e não ter níveis hormonais adequados, e não ter uma boa dieta, e não estar praticando atividade física. Então é todo um conjunto que tem que ser corrigido. Não adianta só essa pessoa usar colágeno. Cálcio, normalmente é algo que não tem a menor necessidade de ser corrigido na grande maioria das vezes. Muito pelo contrário. A hiperingesta de cálcio, em algumas formulações, aumenta inclusive o risco de infarto. Então, assim, cálcio é para ser dado em quem realmente precisa, e não para ser reposto como algo preventivo, que ele não é, muito pelo contrário. Então, para uma pessoa que tem osteopenia, osteoporose, aí eu acho que é algo válido, mas também não adianta se ela não tiver bons níveis de vitamina D, bons níveis de vitamina K2, MK7,
a calcitonina regulada, os níveis hormonais, principalmente testosterona e estradiol. Então, aí pode ser cálcio num tipo de paciente que tem essa necessidade. Mas, inadvertidamente para todo mundo, a gente tem que ter cuidado, porque vários estudos mostram, principalmente determinados tipos de cálcio, podem aumentar o risco de doença cardiovascular, principalmente infarto. Tá, e falando de doenças cardiovasculares, de infarto, AVC, se uma mulher, vamos supor, que eu tenho entrado na menopausa, mas eu não tenho nenhum problema, não sinto calor, né? Mas os meus hormônios estão baixos. É indicado repor hormônio mesmo assim, porque eu sei que o estrógeno, ele protege de riscos cardiovasculares, correto? Apenas 35% das mulheres vão ter ondas de calor. 65% não vão ter. Mas não é por conta disso que você vai dar estrógeno para ninguém. Uma das principais indicações é a proteção cardiovascular. A chance de risco de infarto da mulher antes da menopausa, em relação ao homem, por exemplo, é de 16 para 1. Ou seja, 16 homens morrem de infarto enquanto uma mulher morre. E por que isso? Por causa do estrogênio. Quando você passa dos 50 a 60, isso cai para 6 para 1. Quando você passa dos 60, nas que não fazem reposição, obviamente, isso cai para 2 para 1. Então, o estrogênio é o maior protetor para o endotélio. É o maior liberador de óxido nítrico, junto com o estrogênio, só a vitamina D. Então, não repor estrogênio porque não sente fogacho é uma bobagem. Fogacho é um sintoma. A gente não pensa mais hoje em reposição hormonal para corrigir sintoma, e sim para melhorar a qualidade de vida, para reduzir doença do envelhecimento. Por exemplo, a grande maioria das pacientes engordam na menopausa porque fazem resistência insulínica. O estrogênio e a testosterona são sensibilizadores do receptor de insulina. Quem tem níveis hormonais adequados tem menos resistência insulínica, vai ter um metabolismo melhor, vai ter menos risco de ganhar peso, vai ter a proporção músculo-gordura mais adequada. Porque o que acontece com a menopausa? Às vezes no início você não tem um ganho absurdo de peso, mas você tem uma conversão, você começa a perder músculo e a ganhar gordura. E quando você aumenta o seu percentual de gordura, a gordura é um tecido inflamatório. Você aumenta muitas interleucinas inflamatórias que vão aumentar radical livre, vai aumentar a inflamação crônica e todas aquelas doenças que a gente já sabe que são mais incidentes no envelhecimento, como câncer, como hipertensão, como diabetes, todas as doenças cardiovasculares. Então, a correção dos hormônios sexuais vai muito além do que você pensar simplesmente em tratar sintomas. Então, quando a gente pensa em longevidade, que é um tema cada vez mais estudado, que é você viver mais com mais qualidade de vida, diferente de expectativa de vida, que é só viver mais de uma determinada população naquele momento. Então, se você pensa em longevidade, você tem que pensar em frear o que a gente chama de senescência celular, que é a perda da capacidade da célula de se dividir. Quando essa célula perde essa capacidade, que ela entra em senescência, a gente começa a envelhecer. E o que regula isso é o telômero. Então, o telômero, que é uma porção do nosso cromossomo, quando ele vai reduzindo e chega num tamanho que não consegue permitir mais a divisão celular, essa célula entra em senescência. E o que mantém o telômero mais alongado é uma enzima chamada de telomerase. E existem várias coisas que aumentam a produção de telomerase e mantêm o telômero mais longo e retarda a longevidade, dentre elas o estrogênio. Entendeu? Então já tem estudos mostrando que o estrogênio aumenta a longevidade porque ele alonga os telômeros. Então, hoje em dia, a pessoa que pensa em usar estrogênio só porque tem onda de calor, realmente é alguém que está muito longe de todas as evidências científicas. Então, quando a gente pensa em reposição hormonal, a gente está pensando hoje em dia muito mais além. A gente está pensando, em primeiro lugar, em qualidade de vida e em longevidade. Exato. Mas se é uma pessoa que não se preocupa com isso, aí paciência, aí a gente não vai discutir. Mas existem milhares de sintomas e não ter as ondas de calor não quer dizer nada, porque se você investigar direito, tem vários outros sintomas que estão presentes. Exato. Que vão ser corrigidos com a reposição do estrogênio. Você pode falar os sintomas, no geral, assim, os principais sintomas da mulher menopausa? Vagina seca, pele seca, perda de colágeno, né? Olho seco, o cabelo quebradiço, as unhas quebradiças, distúrbios do humor, aumento de depressão, de ansiedade, perda da memória, falta de disposição, sono ruim, os dentes começam a ficar mais frágeis,
mais dores os dentes no também corpo. ficam, né? Porque Sim. faz parte, né, do cálcio. Dente, como todo o resto do nosso esqueleto, fica. A imunidade cai. Por que a mulher pega menos Covid do que o homem? Porque a mulher tem mais estrogênio. Então, a maior parte dos genes ligados à imunidade inata, que é a que a gente nasce com ela, porque a gente tem a imunidade que a gente nasce com ela e a gente tem a imunidade que a gente cria. É aquilo que a gente faz anticorpo, que para isso a gente precisa ter contato para fazer o anticorpo. A imunidade inata é o que a gente já nasce. A maioria dos genes estão no cromossoma X. Por isso que mulheres adoecem menos de virose. Por isso que vocês vivem mais. Em todos os lugares do mundo, mesmo nos países mais desenvolvidos, se você for estratificar, a expectativa de vida da mulher é maior. Então, a mulher adoece menos, fora que mulher fuma menos, fora que mulher vai mais ao médico preventivamente e vários outros fatores. Mas a mulher tem uma imunidade melhor do que o homem. E o estrogênio é responsável por isso. Estrogênio e os outros hormônios que a gente tem que repor todos. Porque, assim, para isso aí é especificamente o estrogênio. Exato. Mas assim, o que eu tenho visto muito, assim, que elas me perguntam muito também, vem muito essa pergunta. Meu médico me receitou só testosterona. Por quê? Por causa da libido ou por causa da disposição. E é sabido, né? É que não adianta, é uma orquestra. E ela tem que estar em equilíbrio. Todo mundo tem que estar trabalhando junto e nas concentrações certas. Porque também se você usa só a testo, eu queria que até se falasse isso quando repõe só a testo, que existem alguns perigos também de só repor testo, porque pode dar até sair um tiro pela culatra ainda, dependendo de quanto você estiver usando de testosterona, né? O que acontece? Muitas vezes, no início, na fase de transição, o que cai primeiro é a testosterona. Às vezes, essa mulher ainda não tem deficiência de estrogênio e, nesse caso, você repor só a testosterona é algo válido. Alguns autores, antigamente, achavam que porque as células têm aromatase e podem transformar a testosterona em estrogênio nas células que precisam, não se precisaria repor testosterona. Mas todos os estudos adiante mostraram que isso não é verdadeiro. Quando você tem deficiência de estrogênio, você tem que dar estrogênio. Mas se você não tem só de testosterona, você pode sim dar só testosterona. Mas a reposição hormonal não é algo para você transformar alguém que está em deficiência numa super mulher. É algo para você transformar alguém que tem deficiência numa pessoa normal. Então você tem que transformar aquela pessoa num nível de deficiência para um patamar de normalidade, não que ela ultrapasse. E para isso acontecer, é preciso que você use doses fisiológicas. Assim, não cabe ficar falando de dose, porque senão a pessoa daqui a pouco vai mandar. Mas a gente faz doses fisiológicas que têm patamares adequados para mulher, patamares adequados para homem, que são completamente diferentes. E essas doses variam de acordo com o momento que aquela pessoa está e com o nível que ela está. Uma pessoa que tem muito pouco vai tomar uma dose maior. Uma pessoa que tem um pequeno desnível vai usar uma dose menor. E uma pessoa que está menos inflamada, que tem um receptor melhor, ela usa menos dose. Uma pessoa muito inflamada, às vezes, no início, você precisa usar uma dose maior. E tudo isso é pertinente após uma avaliação. Teve uma pergunta de alguém sobre janela de oportunidade. E essa é uma pergunta muito interessante, porque o que tem se falado? Antigamente se achava... você perdeu a oportunidade, você não pode mais fazer. Não, o último consenso da Sobrasil de 2018 mostrou vários estudos em que nas escolas francesas até 16 anos depois se começava a fazer reposição hormonal. E o que a gente vê na prática no estudo da longevidade é que independente de onde você comece, você sempre pode ter um benefício. Mas às vezes o que vai acontecer é que você tem que ter toda a segurança de que ela não vai ter uma contraindicação. Porque mesmo em alguém que já tem 10, 15 anos, às vezes quando você corrige esse desnível hormonal, talvez não dê mais tempo de você mudar o retrospecto no que diz respeito à longevidade, no que diz respeito aos telômeros, mas sim na qualidade de vida naquele momento, de melhorar a sexualidade, de melhorar o sono, de melhorar o humor, de ajudar ela a sair da dependência de um antidepressivo. Então, por isso que é muito pertinente. E nesse mesmo consenso, se acabou aquele tabu de que você só pode usar reposição por 5 anos, ou alguns outros estudos por 10 anos. Não. Mostrou que isso deve ser algo em consenso entre médico e paciente. Enquanto ainda houver benefícios sem aumentar o risco, essa paciente pode e deve fazer reposição. Porque você vai, melhora essa mulher, e aí 5 anos depois ela está ótima, você diz assim, vamos parar. Isso não existe. Porque todos os estudos que mostravam essa limitação
era porque aumentava alguns riscos porque foram feitos com hormônio sintético por via oral. Então é completamente diferente do tipo de reposição que a gente faz e apregoa, que são de hormônios similares aos que o ovário da mulher produz, em doses fisiológicas e por via transdérmica, nunca por via oral. Então, dessa maneira, você tem muito mais segurança, você tem uma reposição com muito mais qualidade, com menos risco, e obviamente que se você regularmente vai ao seu médico e faz toda a sua avaliação, é muito mais difícil de ter algum problema, e qualquer problema que tenha, ele vai ser diagnosticado no início e vai ser corrigido. Então, quando se faz com um especialista que tem todos os cuidados e que conhece o que está fazendo, raramente você vai ter algum problema. E nunca por via oral, né, doutor Jorge? Não, nunca por via oral. Principalmente os sintéticos. Se ainda for bioidêntico, ok, né? Principalmente sintético, porque por via oral, mesmo o bioidêntico, ele vai ter primeira passagem hepática e vai ter mudanças no que diz respeito à cascata de coagulação. Aí sim, ele pode, por exemplo, aumentar risco no que diz respeito à parte de trombose, de tromboembolismo. Então, a via oral deve ser evitada. Estrogênio por via oral deve ser evitado, até porque estrogênio por via oral também muda o perfil lipídico para pior. O estrogênio transdérmico melhora o perfil lipídico. O único hormônio que não tem problema desses três que a gente está falando por via oral é a progesterona, que alguém acabou de falar. Acabou de perguntar aqui. Tem uma outra pergunta aqui que é bem legal. Eu queria também que você falasse sobre esse medo que as mulheres têm que o hormônio dá câncer. Né? E eu queria desmistificar um pouco isso. Né? Esse medo é tão grande que não tem um mês que eu não recebo alguém, porque meu pai teve câncer de próstata, eu posso usar hormônio? Eu disse assim, mas a senhora tem próstata? Porque o medo chega a certo ponto que a paciente tem medo de ter um câncer de algo que ela não, de um órgão que ela não tem. Então, assim, muito pelo contrário, o que é que a gente sabe? O que é que aumenta o risco de alguém ter câncer? Número 1 é a obesidade. Então, muitas vezes, você chega para mim no consultório, uma mulher que está obesa, que é fumante, que usou anticoncepcional a vida toda e está com medo da reposição. Mas ela não teve medo de tudo aquilo que era o pior para aumentar o risco de câncer, que em primeiro lugar é a obesidade. Então, se você tem medo de câncer, mantenha o peso. Quando a gente fala em reposição hormonal, não tem na literatura, exceto o câncer de mama, nenhum outro câncer que tenha indicativo de aumento. Muito pelo contrário, existem vários que reduzem, porque o que aumenta o câncer é a inflamação. E quando você corrige a inflamação, e os hormônios ajudam nisso, a inflamação crônica, subclínica, você vai diminuir os mecanismos ativadores do câncer. As pacientes que têm parente direto, como mãe e tia, que tiveram câncer de mama, que foi receptor positivo para hormônio, essas pacientes, sim, elas têm uma contraindicação de fazer reposição, porque elas têm um risco alto. Mas essas pacientes não representam nem 3% das pessoas. Menos de 3% das pessoas morrem de câncer de mama na menopausa e 58% morrem de doença cardiovascular. Então, esse medo exacerbado e reflexo de desconhecimento de pacientes e médicos, principalmente, porque os médicos é que são os formadores de opinião e eles que precisam estar preparados para dar segurança para que as pacientes façam essa reposição, faz com que uma pessoa tenha medo de um risco de 3%, deixando de lado um risco de morte de 58%. Então, que é algo que pode ser um cardiovascular, alguma outra coisa que é muito mais perigoso do que a chance de você ter. É isso que a gente precisa ter na cabeça e ter conhecimento para fazer com segurança. Porque quando você tem conhecimento e você faz com segurança, hormônio bioidêntico, transdérmico, corrigindo uma paciente como um todo, você não vai ter nenhum tipo de problema como esse. Muito pelo contrário, você vai melhorar a qualidade de vida e reduzir o risco da paciente de ter não só câncer, como diabetes, como hipertensão, como doenças cardiovasculares como um todo, vai aumentar a longevidade, alongar os telômeros. Então, assim, eu tenho milhares de pacientes espalhadas no Brasil, principalmente nos 4 estados que eu atendo presencialmente, e todos os meses eu recebo pacientes assim, ó, que tem 3 meses comigo e já vê uma melhora significativa, como eu tenho pacientes que estão há 18, 20 anos comigo e não largam de jeito nenhum, porque foram minhas pacientes desde a época em que eu ainda era obstetra, que eu fazia parto, que eu fiz o parto dos meninos já todo grande, já tratando as filhas
delas e elas estão completamente diferentes das outras mulheres da família que não fazem reposição, que não fazem o tipo de acompanhamento que elas fazem. Então, a gente vê na prática a mudança que a gente faz na vida dessas pessoas. E isso é algo muito prazeroso. Você vê mulher que 3 meses depois estão 15 quilos mais magras, mudaram completamente a vida sexual, a vida profissional, se livrando de remédios, de antidepressivos, de antihipertensivos. Muitas vezes, por quê? Porque era aquele sobrepeso, era aquela deficiência de hormônio, era aquele intestino inflamado que era a causa de tudo isso. E a gente corrigindo consegue equilibrar as coisas e fazer, muitas vezes, ela, em primeiro lugar, ficar bem, e, em segundo lugar, às vezes, se livrar de remédios que, quando você corrige a causa do problema, eles se tornam desnecessários. Exato, porque muitas vezes a gente fica muito, muito presa, ainda mais mulher, né? Fica presa, se eu fizer reposição, eu vou emagrecer, eu vou engordar. Fica muito ligado na estética, e a gente não tem que pensar só na estética, né? A gente tem que pensar também nos outros benefícios dos ossos, da massa magra, dessa troca, dessa proteção cardiovascular, da gente pensar melhor, né? Tem uma pergunta, várias vezes me perguntam isso, também foi uma pergunta que mandaram. Tudo bem usar o Dilmirena durante o climatério? Ou você acha que é contraindicado, é melhor? Você acha que tudo bem? Não é contraindicado, mas eu não gosto, porque a progesterona do Mirena bloqueia a testosterona. Então você vai estar usando coisas antagônicas. O Mirena, em mulheres que não estão na menopausa ainda, que estão no menacme, aumentam o SHBG e isso vai diminuir a testosterona livre. Então já dão perda de libido, ganho de peso, perda de massa magra. Então, por esse motivo, eu não acho que seria a melhor opção para que você faça no climatério. Mas, se o médico souber corrigir os efeitos colaterais do Mirena, não existe contraindicação. Mas não é a minha primeira opção. Precisa saber balancear para a orquestra funcionar direito, né? Aqui tem uma pergunta do histórico de linfoma na família. Existe, você acha, pode ou tem que fazer o exame? Não tem nenhuma relação de reposição hormonal e aumento de linfoma. Aí, a paciente que tem ou teve linfoma pode ter uma contraindicação relativa por complicações clínicas de outras searas, que sem uma investigação, sem uma consulta, a gente não tem como dizer. Lógico, mas levar em consideração direto, né? só a reposição não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. Você vai melhorar a imunidade dessa paciente, você vai reduzir a inflamação, muitas vezes isso pode ajudar até no tipo de tratamento que ela está fazendo. Se ainda está fazendo tratamento, que eu não sei se está com tratamento em vigor ou se já teve linfoma. Tá. Aqui, ó, todo mundo pergunta, e já tem essa pergunta aqui da doutora Ula. Reposição emagrece? Reposição, Fala. O que emagrece é déficit calórico. Mas a reposição ajuda para a mulher, por exemplo, na menopausa. Porque o que acontece? Você faz uma bioimpedância da mulher na menopausa, você vai ver uma taxa metabólica basal lá embaixo. Aí ela vai estar comendo 2 folhas de alface com meio copo d'água por dia, se matando na academia e não emagrece. Por quê? Porque o metabolismo dela está desregulado, porque ela está com resistência insulínica. Então, nessa paciente, quando você faz a correção dos hormônios, ela fazendo a dieta e a atividade física, ela vai emagrecer. Física. É aí que eu queria que você chegasse. Não, mas é isso, é o déficit calórico. Não. Exato. O que emagrece, não adianta, em qualquer situação, é déficit calórico. Exato. Não adianta fazer reposição hormonal, é ficar deitado assistindo Netflix comendo pipoca e tomando Coca-Cola. Ninguém vai emagrecer, só vai te inflamar mais. Aqui, ó, quem tem anemia falciforme também pode fazer reposição hormonal? Pode sim. Quem tem anemia falciforme pode fazer reposição hormonal. Agora, quem vai fazer reposição hormonal com anemia falciforme tem que tomar cuidado com excesso de androgênio, principalmente androgênio sintético. Alguém perguntou de reposição de gestrinona. Primeiro que gestrinona não é reposição. Reposição é só de hormônio bioidêntico. Isso não significa que a gente não use na menopausa, mas nunca por via oral. Tanto que o dimetrose, que era a gestrinona oral, foi abandonado há alguns anos atrás, justamente porque ele dava muito mais efeito colateral. Aumentava muito a transaminase, era muito mais agressivo para o fígado, piorava demais a acne e piorava demais o perfil lipídico. A gestrinona por via oral não é uma boa opção. Mas
volto a frisar, não é uma reposição hormonal, porque mulher nenhuma produz gestrinona. E Mas ele é é sintético totalmente, também, né? mas é totalmente pertinente de ser usado na menopausa, é segura. Por quê? Porque ela protege o endométrio para não sangrar, ela protege a mama, ela melhora a massa magra, a massa óssea. Num ambiente favorável de dieta e atividade física, ela vai melhorar a performance, ela vai ajudar na melhoria do corpo. Agora, por via oral, não é a opção. Nunca, né? A gente usa transdérmico ou no gel ou no implante. Quem quiser saber de gestrinona, assiste amanhã a live, que a Manu vai estar aqui. A gente vai falar tudo sobre gestrinona. Tá? E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Não sei se você quer dar sua opinião sobre isso. Se você não quiser, tudo bem. Mas sobre a tibolona. Uma porcaria. Por que médicos ainda prescrevem tanto essa tibolona? Isso eu não tenho como responder. Mas se você perguntar a minha opinião sobre a tibolona, eu é uma gostaria, porcaria. se você puder falar. Não melhora nada e piora um monte de coisa. Por exemplo, você vai fazer... A tibolona é aquela coisa do cara assim, ó, ele tá fingindo que tá fazendo dieta, ele tá comendo pão integral e acha que emagrece, que não emagrece nada. É pão do mesmo jeito, tem caloria do mesmo jeito, só é integral, é um disfarce. Na realidade, para que serve a tibolona? Serve para o médico que tem medo de câncer de mama porque você achava que ela não aumentava o risco. Pior que depois de alguns anos o estudo mostrou que até ela aumentava o risco de câncer de mama. Melhora a onda de calor? Não melhora a onda de calor. Melhora a libido? Não melhora a libido. Melhora o trofismo vaginal? Não. Aumento de peso? Dá. Então, assim, por que usa tibolona? Não sei. Eu não uso há muito tempo. Aliás, nunca foi a minha primeira opção. Nunca gostei de tibolona, apesar de durante muito tempo ter sido a queridinha da reposição hormonal. Sim. Mas isso há muitos anos, né? Agora vamos usar o que tem de mais moderno, né? Aqui tem uma pergunta que a pessoa tem problema de cardiovascular. Ela pode fazer reposição? Quem tem um problema cardiovascular? Bem avaliada, não tendo nenhum risco maior, pode sim. E assim, o ideal é você dividir a responsabilidade. Por exemplo, eu tenho um cardiologista que segue a linha que eu sigo, eu tenho um gastro que segue a linha que eu sigo, eu tenho um psiquiatra que segue a linha que eu sigo. Então, os meus pacientes, quando tem doença de especialidade, tem que ser tratada pelo especialista. A medicina integrativa é para você reduzir a chance dele ficar doente. Mas um paciente que tem problema do coração, ele tem que ter o cardiologista dele. O paciente que tem problema psiquiátrico, ele tem o psiquiatra dele. Óbvio que eu vou ajudar, mas a outra parte é essa integração que a gente faz. Mas, muito pelo contrário, não é contraindicação de jeito nenhum doença cardiovascular, seja hipertensão, seja um paciente que já teve um infarto. Diabético. Muito nenhuma pelo contrário. Doenças. Diabético, você vai melhorar o controle do diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, quando você faz reposição hormonal. Tá vendo, meninas, quando eu falo que reposição hormonal é vida? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se eu fizer reposição hormonal, eu vou parar de envelhecer ou eu vou demorar mais para envelhecer? Vai demorar mais. Parar de envelhecer, infelizmente, não. No dia que a gente achar essa fórmula aí, a Ave Maria, vai ser a melhor invenção do mundo. Mas, infelizmente, não. Esse é a grande crítica dos conselhos de medicina pelo uso de uma maneira totalmente inadvertida de um termo em inglês que, infelizmente, foi alguém que não tinha nenhum conhecimento da língua inglesa e traduziu de uma maneira totalmente equivocada. Porque existia uma medicina anti-aging. Então, age, se for AGE em inglês, é idade. Então, ficava como se fosse anti-envelhecimento ou rejuvenescimento, que é uma coisa que não existe. Mas, na realidade, é uma medicina anti-aging, que é AGING, que é Endpoint Glycation Product, que são produtos de glicação avançada, que é o quê? Radical livre. A medicina contra radical livre. Então, é isso que é a medicina anti-aging, que é contra radical livre. Essa é a tradução do aging, que é, na realidade, um acrônimo e não é a tradução de idade, como grande parte das pessoas pensam. Tá, deixa eu ver o que mais aqui que tem. Bom, acho que é isso. Deixa eu ver o que mais que eu ia te perguntar. Tem aqui, ó, a Mariana tá falando que depois da reposição hormonal dela, a glicemia dela tá super controlada. E é assim mesmo, né? Sim, porque assim melhora a sensibilidade do receptor de insulina. Tá. E me fala uma coisa, qual que é a diferença de você usar
que eu gostaria que você falasse, porque eu falo, mas parece que elas não acreditam. Então, eu quero que você fale. A diferença de você usar um implante e usar um gel. Veja só, o implante, a gente tem duas alternativas. A gente tem um implante absorvível e tem o implante inabsorvível e tem o gel. Então, assim, na menopausa especificamente, qual é a diferença? O gel você tem um pico e queda. E quando você tem implante, você tem mais linearidade nos níveis hormonais. O gel, você depende da usuária. E ela pode esquecer. O implante, você não tem essa dependência. O gel, você tem que ter cuidado onde passar, porque, por exemplo, os androgênios, como testosterona, gestrinona, você, onde passa, pode crescer pelo. Por isso que a gente dá preferência a usar em regiões, por exemplo, como dentro da vagina, como no clitóris, como na face interna da coxa. E você deve evitar regiões que tenham gordura. Por quê? Porque aumenta a conversão para estrogênio. Então, se você passa testosterona na barriga, você pode aromatizar. Se você passa testosterona na coxa, mas não é na parte mais interna, passa na lateral da coxa, tem muito 5-alfa-redutase, você aumenta a queda de cabelo. Se você passa perto da axila também. O estrogênio, você tem menos problema do lugar onde passar. Então, o médico tem que esclarecer todos esses pormenores quando ele faz a prescrição em gel. Mas, em termos de eficácia, é o mesmo hormônio, vai funcionar do mesmo jeito. A diferença do implante para o gel é a comodidade, depender menos do paciente. Então, você vai ter menos esse problema e menos o risco de reposição cruzada. Por exemplo, você usa o seu gel e tem o seu parceiro sexual. E você está usando estradiol e pode passar para ele. Você tem uma filhinha pequena ou uma netinha e ela dorme com você na sua cama, não passar o hormônio para ela. Então, são esses os cuidados que tem que ter toda uma explicação e um pormenor de quando a paciente vai usar o gel. Tá. E aqui tem uma pessoa aqui que a Mônica, ela tirou os ovários há 3 anos. Ela deve fazer reposição? Com certeza. Ela fez uma menopausa cirúrgica. Ela tirou os ovários e aí você entra imediatamente em menopausa. Essa é uma paciente que tem indicação. Eu não sei qual foi o motivo de ter tirado. Sim, de repente, se teve algum câncer envolvido, às vezes pode ter uma contraindicação a depender do tipo de câncer por um período. Por exemplo, quando você tem câncer de colo, não tem nenhuma. Quando você tem câncer de endométrio, alguns protocolos referem que tem que ficar um período sem usar a reposição. Mas se o motivo não foi câncer, ela deveria fazer a reposição imediatamente. Tá, e qual que é a importância também da tireoide em tudo isso? Porque também não tem a ver o estrógeno com a reposição também com a sua tireoide? Isso tudo não pode melhorar, não? Como é que é isso? Veja só, o estrogênio ele melhora a conversão do T4 livre em T3 livre, que é o hormônio ativo. O que acontece? À medida que a mulher vai envelhecendo, não é só o ovário que para. O ovário ele entra em aposentadoria e para, mas todas as outras glândulas podem diminuir a sua produção. E a tireoide, principalmente, se ela tiver o intestino inflamado, e isso é algo muito frequente nas mulheres, essa conversão de T4 em T3, ela reduz. Então, muitas vezes ela tem um TSH normal, um T4 normal, mas tem uma má conversão. E o que é que a deficiência de T3 faz? Faz com como ela fosse uma paciente com hipotireoidismo. Então, ela vai ter um intestino ruim, vai se sentir mais sensível ao frio, vai ter cabelos e unhas de pior qualidade, vai ser uma pessoa que vai ganhar peso com mais facilidade, que vai aumentar mais o percentual de gordura, que aumenta os níveis de triglicerídeos, piora o perfil lipídico, aumentando o LDL, baixando o HDL. Então, a tireoide é uma glândula de suma importância, que deve ser avaliada, porque é muito comum mulheres na menopausa terem irregularidades na tireoide. Mas a menopausa causa isso por causa da falta do hormônio ou realmente porque ela está envelhecida? A falta do hormônio contribui, o impacto que a falta do hormônio causa no intestino, causando desbiose, contribui. São vários os fatores. O ganho de peso contribui. Ou seja, vários fatores contribuem para que essa tireoide fique ruim. E muitas vezes ela começa a fazer tireoidite. Cerca de 40% das mulheres têm tireoidite de Hashimoto, e que tem uma relação direta com o intestino, e elas pioram a tireoidite na menopausa. A deficiência hormonal piora as doenças autoimunes. Então,
fazer a reposição é algo que ajuda no controle desse tipo de patologia. Tá, e assim, estão perguntando de novo. Vamos só para a gente esclarecer. Tem a janela, que é quando você entrou e quando você começa, a janela de oportunidade que quando entra na menopausa e quando você pode começar a fazer reposição, você pode fazer já, pode fazer antes para nem ter sintomas e passar desapercebido, que não foi o que aconteceu comigo, que eu tive todos os sintomas. Mas você pode fazer isso, ou você, porque a minha foi precoce também, eu nem imaginava entrar na menopausa assim tão nova, mas depois, até eu posso dizer que a gente pode fazer reposição hormonal, tipo, até a próxima consulta, na próxima consulta a gente avalia de novo e assim vai. Que não tem tempo, a gente pode até o final da vida, se for possível e não tiver risco, como você falou. O que eu digo para minha paciente normalmente é assim, olha, depois que a senhora morrer, eu não vou abrir o caixão para trocar o implante não, mas até lá a gente troca todo ano se tiver tudo bem. Ai, adoro! Ó, tem uma pessoa que ela tirou o útero, mas não tirou os ovários. Se ela precisa fazer reposição, tem que dosar para ver. Não... tirar o útero você só vai parar de sangrar. Agora, a esterectomia, que é a retirada do útero, aumenta a chance da paciente fazer menopausa precoce. Porque existe uma vascularização interdependente de útero e ovário. Então, a retirada do útero pode promover isquemia ovariana e isso induzir a menopausa precoce. Então, essa é uma paciente que tem que ser acompanhada um pouquinho mais de perto com relação aos hormônios. Mas não necessariamente, imediatamente depois da esterectomia, ela vai entrar na menopausa. Não é isso que acontece normalmente. Mas existe uma possibilidade dela entrar mais cedo do que o que deveria. Tá. Uma pessoa que... A Petra, ela tirou a tireoide por conta de um câncer e fez iodoterapia. É importante fazer reposição hormonal? Ela pode fazer? Hoje ela usa T4. Pode. Iodoterapia não contraindica a reposição hormonal. Muito pelo contrário, não tem nenhum tipo de problema. Pacientes que tiveram câncer de tireoide, uma coisa que eu gosto muito de lembrar é que um determinado tipo histológico contraindica o uso da medicação Ozempic. Por que eu estou falando isso? Eu não gosto de falar nome de remédio, mas a semaglutida, que é um análogo do GLP-1, é um remédio muito usado para emagrecimento. Então, ele é contraindicado para a paciente que teve um câncer de tireoide, um determinado tipo específico. Então, ela tem que perguntar ao médico se estiver usando ou se for usar por um motivo de emagrecimento, porque ele é contraindicado nas pacientes de câncer de tireoide, em um determinado tipo histológico. Isso eu não sabia, que legal, que informação super importante essa. Muito obrigada. Estão perguntando onde você atende. Eu atendo em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Aracaju e por telemedicina para qualquer lugar do mundo. Olha lá, gente, vamos embora marcar com o Dr. Jorge, que ele é top. Olha, minhas unhas estão crescendo. Dr. Jorge, faz um mês que eu passei, mas até eu começar a fazer, ficarem prontas as fórmulas e tal. Minhas unhas estão duras de novo, estão crescendo. Eu tô assim, minha pele, outro dia elas me perguntaram, que tá até assim, meio brilhosa, tá voltando aquela oleosidade normal que ela sempre foi. Tá bonita, tá viçosa, porque tava aparecendo no papel. Eu me arranhava assim com tudo me machucava e minha pele tá voltando a ter vida. Eu tô tão feliz, né? Só de acertar o estrogênio. Teve uma paciente que perguntou que tem uma mãe de 68 anos se pode usar implante. Veja só, eu tenho pacientes com 70, com 80 anos que usam implante, mas numa paciente de 68, se ela for começar, não seria a minha primeira opção. Por quê? Uma paciente nessa faixa etária que a gente está começando, eu vou usar algo que eu tenho a possibilidade de qualquer efeito colateral que ela sente, eu pare imediatamente. O implante ela tem que voltar para mim para eu remover. Isso se for um implante inabsorvível. O implante absorvível, a gente não tem como remover. Então, numa paciente dessa, eu prefiro usar um gel, ver como ela responde. Se a gente vir depois na próxima consulta que ficou tudo bem, que está tudo ok, eu posso transportar aquela dose do gel para o implante e aí ela passa a usar tranquilamente. Mas não seria a minha primeira opção numa paciente de 68 anos que nunca usou nada. Diferente numa paciente minha que já vem usando desde os 50, chegou nos 68 anos, não é porque ela fez 68 que eu vou mudar. Ela vai continuar usando o implantezinho dela, como eu tenho várias pacientes, como eu tenho vários pacientes que herdei de Dr. Simar, que eram deles e passaram para mim, que já tinham 25, 30 anos fazendo reposição hormonal com implante e continuam usando. Eu tenho um paciente de 78 anos que é alpinista.
que escala a montanha, que viaja para a Europa para escalar a montanha. Legal. E não fica sem o implante dela de jeito algum. Então, assim, essa questão de idade é algo muito irrelevante quando todo o resto está tudo bem. Não é só pela idade que a gente vai indicar ou contraindicar alguma coisa. Entendi. E outra coisa que elas perguntam muito, assim, quando vai fazer... Tudo bem, elas querem colocar implante. Que você é uma pessoa muito experiente, eu tenho certeza que você vai fazer a tua resposta, mas assim, precisa usar gel antes para acertar a dose ou pode ir direto para o implante? 90 a 95% das vezes eu vou direto para o implante. Eu só vou usar o gel para ajuste de dose em pacientes especiais, por exemplo, esse caso que eu acabei de citar. Ou então, por exemplo, pacientes que já têm uma tendência a efeitos colaterais que são comuns com aquele hormônio e a gente, mesmo corrigindo tudo com a medicina integrativa, a gente não pode garantir. Por exemplo, uma paciente que tem muita queda de cabelo, mas tem uma indicação grande de gestrinona. Eu vou começar com o implante? Não vou. Por quê? Eu vou usar um gel que cabelo é uma coisa para a mulher importantíssima. Ela sem cabelo, eu tô morto. Ela pode estar bom de tudo, mas o cabelo caiu, eu não presto para mais nada. Então, numa mulher dessa, eu não vou botar implante de primeira, de hipótese nenhuma. Então, tem situações especiais que a gente vai usar o gel. Mas, normalmente, não é para eu ajustar a dose. É por temer algum efeito colateral que aquela paciente, normalmente, tem uma chance maior, porque pela investigação clínica a gente evidenciou isso. Mas para ajuste de dose é algo que é muito mais raro. Muito mais raro. Estão perguntando aqui o que você acha do implante da saciedade. Eu nem sabia que tinha isso. Mas... me diga qual é esse implante da saciedade que eu lhe respondo. Porque eu também não sei. De que hormônio você está falando? Eu sei que tem umas médicas, umas malucas aí no Instagram, que eu também sigo. É porque tem gente que, por exemplo, como chama de uma maneira que eu não gosto, que gestrinona é o implante da beleza. Mas isso não é o nome do implante. Então, assim, como essa nomenclatura para mim está sendo novidade, se você souber me dizer que hormônio tem nesse implante, eu posso lhe responder. Mas por isso daí, hormônio, implante da saciedade, então, eu tava doido para conhecer, viu? Porque coisa difícil é você conseguir estabelecer saciedade nas pessoas. Aliás, a única medicação, a única droga que causa realmente saciedade, que você consegue ver isso, são os análogos do GLP-1, que é a liraglutida, a semaglutida, que eu acabei de citar uma marca justamente por um efeito em algo sério, que é no câncer. Mas tirando essas drogas, existem outras drogas que mexem com a parte também central, porque às vezes a pessoa não é uma questão de saciedade, é questão de ansiedade, e o paciente consegue ver que são coisas diferentes. O que é saciedade é quando você tem realmente fome, e o que é ansiedade? Você sabe que você não tem fome, mas você come aquilo por vontade de comer. Coisa. É totalmente diferente. Então, assim, se você me disser qual é o hormônio desse implante, eu posso lhe responder. Mas, assim, eu não conheço nenhum que dê saciedade. Deixa eu ver aqui, Estão perguntando como que se fizer teleconsulta, como que faz para colocar os implantes? O implante só faz presencial. Exato. Mas o que é que muitas vezes... Às vezes a pessoa faz uma teleconsulta, a gente faz tudo e ela vai só colocar o implante na cidade que é mais perto onde ela mora. Por exemplo, se é no Nordeste, é em Salvador. Às vezes ela mora no Mato Grosso, é muito mais perto do consultório de São Paulo, entendeu? E o que acontece? Muitas vezes ela quer testar primeiro o gel. O gel eu posso daqui mandar a receita e você fazer na sua cidade. E aí, no segundo momento, se você se adaptou, se você ficou bem e você quer ir fazer o implante pode ser uma vez por ano ou de 6 em 6 meses. Se você escolhe de uma vez no ano... Que delícia, vamos para Salvador. Eu acho que eu vou trocar o meu, acho que eu vou marcar lá em Salvador, não em São Paulo, não. 35 anos, exames normais. Cadê? Porém tem infertilidade e candidíase, mas aí tem que ter que fazer uma consulta, né? Não é assim, não dá para responder agora. Fora que assim, eu vou ser muito sincero com vocês. Exames normais, se quem está dizendo isso é a referência do laboratório, isso para mim não significa absolutamente nada. Porque 80% a 90% dos marcadores de laboratório não seguem a faixa que a gente que faz medicina integrativa enxerga. Porque, primeiro, aquilo ali é um valor normal para não ter doença. A gente faz uma medicina preventiva, então todos os exames têm valores ótimos, que é como a gente quer que você esteja para evitar que tenha doença. Então não dá para que a gente veja isso.
E Porque assim, também, às vezes, a faixa é grande, né? a faixa de normalidade grande. Outra coisa, tem muita gente perguntando de preço. Gente, isso, Eu ia primeiro, falar que não dá agora, para falar. Isso seria uma coisa antiética e eu acho muito ruim para falar assim ao vivo. E segundo, que eu não tenho como falar. Por quê? Porque a dose do implante é individual. E o preço do implante depende da dose que você usa. Por exemplo, você vai botar um implante de G6, de gestrinona. O valor da gestrinona é um valor X. Aí, se você vai usar 6, você vai multiplicar X por 6. Mas se você vai botar mais 2 de testosterona, você já acrescenta. Se você vai botar um absorvível, é um cálculo diferente. Então, não tem como a gente dizer o preço sem saber qual é o implante que você usa. É diferente, por exemplo, alguém que já usa um determinado implante querer o preço. Mas eu vou ser sincero, eu não sei o preço de nada. Eu não sei fazer nada dessa parte. Quem sabe é a Luciana. A única coisa que eu falo de vez em quando, tá muito caro isso, não. Eu ainda dou uma puxadinha para baixo e dá ajuda. Aí ela diz, não, mas o preço disso é isso, é aquilo, é aquilo. Eu não sei o preço de nada, para mim tudo tá bom. Então, essa parte é a Luciana. Mas se vocês mandarem gosto mais ainda da Lu, um isso mesmo, ela tem que pedido, tomar conta do dinheiro. mandando a sua receita e perguntando, com certeza aí ela vai lhe dar um orçamento. Mas se você não tem a dose que você usa, é preciso fazer a sua avaliação para descobrir qual é essa dose, para daí ela conseguir te dar o orçamento. Sem isso não tem como. Exato. E muitas vezes ele não vai colocar o implante se você estiver acima do peso, estiver com gordura acima, tem que primeiro emagrecer. Tem uma série de coisas que precisam ser vistas para ver, entendeu? E outra coisa também que eu quero muito que você fale, o tempo tá acabando aqui, eu tô nervosa, é que não é para usar porque serviu um gel de testo para sua coleguinha que vai com você na piscina ou para a namorada do seu irmão que vai servir para você. Eu gostaria muito que não é para passar de um para outro, é muito individual, não é, doutor Jorge? Isso. Muito individual. Óbvio, pode ter pessoas com doses parecidas, pode, mas normalmente são doses individuais em que a gente... metformina fosse o implante da saciedade, minha filha, era muito mais barato você tomar uma caixinha de R$7 que vende na farmácia e tem uma ótima absorção. A metformina é uma medicação que, inclusive, melhora a longevidade, alonga o telômero, mas metformina não dá saciedade em ninguém. Senão você ia ver os diabéticos que usam metformina apenas e não corrige o resto, tudo gordo do jeito que eles ficam. Porque se você só usar metformina e não fizer nada do resto, você não tira a saciedade. O que ela faz é controlar os níveis glicêmicos. Pode até diminuir um pouquinho a insulina, mas não é implante de saciedade de jeito nenhum. Essa é outra nomenclatura totalmente inadequada. Eu vou falar só uma coisa, porque teve alguém que perguntou e eu fico muito preocupado, porque isso é uma coisa frequente e maltratada, que é candidíase de repetição. Candidíase de repetição significa o seu intestino é ruim. Você exagera em lácteos, com certeza. Então, se você não tratar a causa, vai toda hora recidivar, porque você trata a vagina, você vai no ginecologista, ele faz tudo certo para tratar a candidíase vaginal, só que ele não está tratando a candidíase intestinal, que é secundária à desbiose. O que vai acontecer? Você transloca fungo para a vagina de novo e aí volta a ter candidíase. Então, se você não mudar a dieta, não tratar a desbiose, não corrigir o intestino, não parar de exagerar em derivado de leite, não adianta nenhum creme, nem nenhum antifúngico oral, que muito sempre vai estar recidivando. Também, né? Muito doce açúcar, também tem a ver. Muito glúten, mas principalmente muito derivado de leite. Tá. Se você já tirou tudo, tem que corrigir o intestino. Aí tem que usar algo que melhora a permeabilidade, melhorar a microbiota. Aí tem que ver direitinho o que está faltando. Gente, outra coisa, vocês estão me perguntando como faz para marcar consulta com ele. Eu vou colocar nos meus stories e vou colocar nas minhas postagens o número de telefone dele. Vocês vão conseguir marcar, aí vocês marquem onde vocês quiserem. Tem 4 opções, né? E cadê aqui? A Manu falando, fantástico como sempre, doutor Jorge. Muito obrigado. Ele é maravilhoso, ele é sempre uma aula com ele. Queria que você falasse um pouquinho, rapidinho, da maca peruana e do Tribulus. Porque eu vejo muitas delas querendo se automedicar. Eu sou super contra, eu vivo batendo nessa tecla, não se automediquem. Mas queria que você falasse, quando assim, a pessoa... porque eu acho que eu tô com pouca libido, vou começar a tomar... Para homem serve para quase nada. Para mulher, ela melhora a acessibilidade do receptor androgênico. Tem alguns estudos que mostram melhora de libido e de disposição com os dois. Mas quando você tem uma deficiência significativa de testosterona,
você vai ver que funciona muito pouco. Ele pode ser um bom complemento e pode ser bom para paciente que está na transição, que tem uma queda, mas não é ainda a queda significativa, porque ele melhora a resposta do receptor androgênico e ele funciona, vou falar de uma maneira, coisa como um SARM natural, que é uma medicação que ativa o receptor de androgênio. Mas não é para se automedicar, né? E nem pegar a fórmula da amiguinha também, né? Não, mas é porque maca peruana e tríbulos são considerados suplementos alimentares, não são nem considerados remédios. Então, tá acabando aqui o tempo. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma consideração, doutor Jorge? Sempre maravilhoso. Veja só, algumas pessoas perguntam de isoflavona, disso, daquilo. Sim, quando você não pode fazer reposição. O que acontece? Eu uma vez quase que me botaram para fora no congresso, e aí eu não gosto nem de dar essa resposta que eu dou, mas eu acho que hoje eu vou dar aqui na live, ninguém vai se ofender. Eu disse assim, olha, minha filha, se você fosse um abacateiro, uma mangueira, uma bananeira e usasse isoflavona, seria a melhor coisa para o seu receptor estrogênico. Mas como você é mulher, a melhor coisa para o seu receptor de estrogênio é estradiol. Então, a isoflavona, que algumas pessoas usavam para paciente que tem maior risco de câncer, a gente sabe que ela ativa o receptor estrogênico, mas não ativa o receptor beta, ativa o receptor alfa, que é mais fraco. Se ela tiver risco de câncer, vai aumentar com isoflavona do mesmo jeito. Mas se ela for muito sintomática, vai melhorar muito pouco com a isoflavona, porque ele não ativa o principal receptor de estrogênio, que é o receptor beta. Então, assim, se você fosse uma planta, talvez fosse uma boa reposição. Mas para a mulher, o melhor tipo de estrogênio que existe é o estradiol. Aqui também, só a última pergunta, que isso já me perguntaram muito. Quando usa progesterona por 14 dias, para por 4 meses, ou usa 14 dias, fica 14 dias sem usar. Existem várias maneiras de se usar. Você pode usar cíclico, numa dose menor, e usar o mês inteiro. Eu considero isso melhor, porque é mais difícil da mulher esquecer, porque uma coisa é você usar algo todo dia. Outra coisa é você usar do 14º dia em diante. A chance de você esquecer e de bagunçar isso é muito maior, mas é uma possibilidade, sim. Existem alguns protocolos que você faz só de 3 em 3 meses. Então, assim, isso vai ser individual. Eu prefiro usar diariamente. A última pergunta aqui, sobre... eu já tinha recebido, a Mariana me lembrou. Sobre sensibilidade nos mamilos quando você começa a fazer reposição hormonal. Pode ser a dosagem que está muito alta? Pode ser sensibilidade que a própria pessoa tem. E pode ser a dosagem de estradiol um pouco mais alta. Qual é o ideal? É você reavaliar com o mês e dosar de novo o estradiol, ver para quanto ele foi. Porque às vezes é só transitório, é só no primeiro momento. Eu gosto muito de saber da história clínica, se essa paciente já sentia isso quando menstruava, então que isso pode ser o normal dela, ela ser mais sensível. Se é algo totalmente novo, mesmo tendo usando uma dose baixa, ver se aquela paciente não é hipersensível. Mas normalmente, depois dos primeiros 30, 40 dias, isso passa. Bom. Se não for uma dose excessiva. Ó, já deu nosso tempo aqui, eu tô com medo que derrubem a gente. Isso. Quero muito agradecer, já vamos logo marcar, daqui a pouco a gente já marca outra, né? E amanhã a gente tem a Manu aqui também, do Gestrinona Real. Tenho certeza que vai ser ótima. Vai ser maravilhosa, com certeza. Bupropiona não melhora a libido. Bupropiona é um antidepressivo que não derruba a libido. São coisas diferentes. Pronto, gente. Pronto. Estão todas respondidas. Muito obrigada. Boa noite. Beijo enorme, beijo grande, beijo pra Lu, pras crianças. Beijo, Lu, beijo, Manu. Até amanhã. Até amanhã, gente. até logo. Tchau, até.